de hoje trazemos como convidada ela, que é focada em questões ambientais. A profissão na área ambiental que tem como principal foco a conservação e o manejo sustentável dos resíduos naturais. Bianca Vieira, muito obrigada pela sua participação. Zeca, o nosso pré-candidato a prefeito Espírito Santo do Pinhal, mais uma vez, muito obrigada. E mais um podcast começando para você, eleitor, com assuntos relevantes de total interesse. Vamos começar, Zeca? Mais um bate-papo com a nossa convidada. Bianca, obrigada mais uma vez, tá? Por ter aceito o nosso convite. Mas eu quero começar, Zeca, para a gente entrar nesse assunto ambiental, né? Um assunto que a Bianca gosta muito de falar desse assunto, uma mulher incrível, desempenha um papel muito importante nessa profissão. Mas eu quero começar por você, Zeca. Eu quero saber de você, na sua administração em 2013, como foi a sua atuação na área ambiental? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Então, deixa eu falar. Seja bem-vinda aqui, Bianca. É um prazer estar com você. E é importante a Bianca aqui porque na minha época da gestão de 2013 a 2016, eu quero fazer uma referência aqui ao Tiago Barbosa, que foi meu diretor do meio ambiente, e a Bianca trabalhou com ele. Sim. E tudo que foi conquistado na nossa gestão foi praticamente o Tiago, sobre a batuta do Tiago, mas a Bianca teve um papel fundamental, principalmente na pontuação do município Verde e Azul. Eu me lembro muito bem que nós fizemos diversas ações para que a gente pudesse ser melhor pontuado no município Verde e Azul. E a Bianca é que foi a coordenadora, ela cuidou disso, ela ficou em cima de todo mundo, dos demais departamentos, para que a gente pudesse, cada ano, melhorando mais a nossa pontuação. Eu me lembro muito bem que, quando a gente assumiu a prefeitura, a pontuação, nós estávamos entre os 645 municípios, em 275 na classificação geral. E nós encerramos o ano de 2016 na 22ª posição. Então, foi um feito excepcional em questão ambiental, preservação do meio ambiente, e ali nós tivemos diversas ações. Uma das primeiras ações foi o plantio de 3.000 árvores na cidade. Poxa. Acho que ninguém fez isso, a não ser quando tivesse alguma coisa que pudesse falar em compensação ambiental. Não é o caso. Nós plantamos 3.000 árvores na cidade. Todo mundo fala da igreja matriz da praça, que nós reformulamos, revitalizamos a praça. Nós tiramos 4, 5 árvores e plantamos 12 árvores lá. Todo mundo fala, falta árvore, mas as árvores estão ainda em crescimento, né? Então, temos que aguardar tudo isso. Tem outras coisas que foram feitas, que muito importantes. Por exemplo, foram eles que tocaram o cadastro rural ambiental. Foi. Na época foi instaurado, né? O início de tudo. Tudo isso. Quer dizer, isso tudo tem a ver com o meio ambiente. Porque quando você cadastra uma propriedade rural, você tem a condição de saber, e é exigido por lei, que você tenha uma porcentagem preservada ambientalmente. E esse cadastro deu essa posição. E nós recebemos um prêmio da Secretaria de Meio Ambiente, foi um dos primeiros municípios que conseguimos aqui, não só com a ajuda do departamento, mas com a ajuda dos proprietários rurais, dando todo o suporte, nós conseguimos fazer o cadastro aqui dentro do período que foi determinado pela Secretaria e recebemos o prêmio. E quando eu falo em prêmio, eu também gostaria de lembrar o seguinte: o município Verde e Azul deu para o município, por essa classificação, uma pá carregadeira de presente e um caminhão que foi usado na zona rural. Olha. Então, todo esse sacrifício, não vou dizer que sacrifício, não é sacrifício, todas essas ações que nós fizemos no meio ambiente, ela foi revertida para o município. Eu me lembro muito bem que nós tivemos, a Bianca esteve junto também, nós tivemos lá na Secretaria de Meio Ambiente o saudoso secretário que faleceu, o Bruno Covas. Ele nos atendeu, assinou convênio, nos deu os equipamentos. Então, tudo isso não só
você aqui preserva o meio ambiente, mas você tem um papel fundamental a nível do governo do Estado de São Paulo. Tudo isso foi levado em conta e nós tivemos a cidade, ela era bem representada e a gente teve muito sucesso em tudo isso. Nós tivemos outras coisas também que tudo tem a ver com o meio ambiente. Por exemplo, a gente era um parceiro grande e vai continuar sendo, se Deus quiser, com o governo do Estado de São Paulo. Através da Secretaria da Agricultura, nós conseguimos recursos para recapear, não falo recapear porque é estrada rural, mas para você perenizar, arrumar, toda a estrada rural aqui foi a estrada da Areia Branca, ali foi feito, porque às vezes a gente fala, né, se dá um tapinha na estrada, a estrada tá boa, mas não é isso. Você teve tubulação ali para tirar a água da propriedade rural, você teve uma série de coisas ali que o investimento foi muito bom. Foi feito aqui também na Santa Luzia, foi feito agora, há pouco tempo, lá no Clube do Tiro, parece que não terminou, está com problema a obra, mas tudo isso contribui para a preservação do meio ambiente. Nós temos outras coisas que foram feitas, né? Que a Bianca aqui é campeã, porque ela também vai buscar recursos que tem disponíveis no FEHIDRO. Nós conseguimos dinheiro aqui. Para quem não conhece, sabe o que é FEHIDRO, tem um comitê de bacias, e o comitê de bacias aqui é do Rio Mogi Guaçu, que a gente faz parte, e tem um dinheiro de um fundo que entra para isso, e eles liberam fundo de acordo com o projeto apresentado pela prefeitura. E nós conseguimos, naquela época, diversos recursos por bons projetos elaborados pelo Departamento de Meio Ambiente, e aí envolve tudo, né? Porque quando você fala de meio ambiente, você tem que falar também de captação de água, você tem... Então, nós conseguimos recursos que nós fizemos todas as galerias pluviais lá da Vila São Pedro, conseguimos aqui para a Vila Palmeiras e depois não foi dado continuidade, não sei o que aconteceu. E quero falar de um projeto especial aqui, que foi a Bianca que conseguiu, que é na Fazenda, como é que chama a fazenda? Na Fazenda Santa Isabel. Fazenda Santa Isabel, que foi a preservação dos mananciais. Olha. Plantio de árvore, um negócio... E eu tive a oportunidade de ver o antes e o depois. Foi. É um negócio maravilhoso. Então, falar de meio ambiente é um negócio que dá muito prazer para a gente. Eu acho que toda cidade ela tem que ser sustentável, não só tecnicamente, administrativamente, mas ambientalmente. E é para isso que a gente trabalha e é para isso que a gente vai fazer agora, se Deus quiser, nos próximos anos. Que legal. E Bianca, então, por favor, eu gostaria que você falasse, né, mediante a sua profissão, o que é o meio ambiente para você, hoje trabalhando, né, aqui na nossa cidade. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, por favor, para os eleitores. Bom, primeiramente, né, já gostaria de aproveitar e agradecer essa oportunidade de ter sido convidada. Agradeço a presença da Mara, do Zé Caveni. Sou muito grata aí pela oportunidade. E é claro que eu também não poderia deixar e aproveitar este momento, né, para agradecer também a Alê, né, a sua filha, pelo convite, que foi uma amizade que o meio ambiente me proporcionou, né, porque foi através dele que nós ficamos amigas. Então, assim, não poderia deixar de agradecê-la e de mandar um beijo para ela também. Mas, assim, de uma forma resumida, Mara, é um prazer para mim, obviamente, trabalhar, né, no setor de meio ambiente. Sou muito feliz, né, nessa área. Eu sei o quanto é importante a gente ter um ambiente equilibrado. E o que eu falo é que o meio ambiente não se resume apenas, né, ao plantar árvores, né? Ele vai muito além disso, né? Existem diversas áreas ainda dentro do meio ambiente. Então, para mim, hoje, é algo, assim, muito importante. E eu acho que é uma pauta que precisa, sim, ser levada aí nos próximos anos, ser elencados diversos projetos. Então, para mim, o meio ambiente, ele se resume a isso, né? Ao todo, ao local onde a gente está inserido, às pessoas no qual a gente convive, né? Aos momentos que a gente vive, né? Que a gente pode proporcionar tanto para nós quanto para as outras pessoas. Então, de uma forma geral, assim, para mim é muito gratificante estar inserida nessa área hoje.
hoje. E é isso. Que legal, dá para ver o brilho nos olhos, assim, né? E eu queria, então, vamos aproveitar para a gente... Eu posso fazer mais uma colocação? Zeca, você pode, Zeca. Lógico que pode. Claro que pode, então, por favor. Eu queria falar mais duas coisas, né? Porque a gente, quando fala de ambiente, a Bianca disse aqui que ambiente é muito mais do que plantar árvore. É lógico que a gente tem a consciência disso. Mas eu esqueci de citar duas coisas que a gente fez e que ajudou muito na parte educativa, mas também na parte ambiental foi fundamental para o nosso município Verde e Azul, que foi a implantação da educação ambiental dentro das escolas. Muito importante. Foi a nossa gestão que implantou e realmente não aconteceu mais. Então, essa é uma coisa que a gente tem que batalhar, porque as crianças precisam aprender desde quando estão na escola que realmente preservar o meio ambiente é importante, não só para a natureza, mas é importante para o homem também. Com certeza. E outra coisa que eu lembrei também agora foi que nós implantamos a Feira do Agronegócio do Café, porque antigamente tinha a Festa Nacional do Café, que era a festa só, e nós implantamos a Feira do Agronegócio. Agronegócio tem tudo a ver com o meio ambiente. Sim. O agronegócio ele impulsiona o Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele preserva o Brasil. Então, essas duas coisas também estiveram presentes em 2013 a 2016, Bianca. Você sabe muito bem disso, que você trabalhou nisso. Então, a gente fica muito feliz porque tem vários pontos no meio ambiente que nós demos um pontapé inicial. Tem muita coisa para fazer? Lógico que tem. Tem muita. E nós, se Deus quiser, vamos fazer. E é por isso que a gente ressalta que o podcast Pod Zeca é para você, eleitor, para que você fique por dentro realmente de tudo que foi feito, né, na gestão do Zeca Beni, quando teve na administração, e também o futuro que vem aí. E aí eu queria falar com vocês o seguinte: junho, Bianca, é considerado, né, o mês de preservação do meio ambiente. Então eu queria que vocês falassem para a gente, né? Essa data ela foi criada para reforçar essa importância não só da preservação, mas também do nosso papel, né, no quesito ambiental. Mas eu queria, Zeca, que vocês falassem para mim o seguinte, sobre a questão dos resíduos aqui na nossa cidade. Eu acho que é um assunto muito importante. Eu acredito que vocês dois, eu estou tendo uma aula aqui com os dois, então, por favor, gostaria que vocês falassem para a gente em relação aos resíduos aqui da nossa cidade. Mara, eu vejo que a questão da gestão de resíduos no nosso município, né, ela pode ser cada vez mais melhorada, né, aprimorada, ser instaurados projetos, né, para gestão de resíduos. Como um exemplo, né, existem alguns bairros que ainda a coleta seletiva ela não é feita assim de forma contínua, né, toda semana exatamente, né, não sei, né, por conta de pode ser aí por N motivos, mas você sente que tem interesse da população em como fazer, né, a separação do resíduo, no que ela pode ajudar. Então, eu acho que é um ponto para ser pensado, né, um projeto a ser implantado, principalmente na questão da educação ambiental, de informar melhor, né, a sociedade de como fazer essa separação, essa segregação dos resíduos, né, até mesmo para como que funciona, né, o resíduo ele sai da minha casa, mas para onde que ele vai, né? Porque muitas pessoas só colocam ali na porta de casa e tchau, Exatamente. né? Então, acho que precisa ser implantado isso, colocado para as pessoas, toda a etapa, né, do resíduo, para onde que ele vai, como ele é condicionado, para o que você pode fazer para minimizar também, ações para minimizar, né, a geração de resíduos aí no nosso município. Eu creio que, em média, aí deve ser em torno de 28 toneladas dia geradas no nosso município. Então, acho que tem ações que podem ser elencadas e pontuadas para, né, realmente minimizar a questão disso, melhorar a segregação. E isso também, né, essa parte de resíduos, ela gera o quê? Serviços para a população, né? A questão dos catadores individuais que temos, né, no nosso município, ou até mesmo, né, na questão da coleta seletiva municipal, as cooperativas, enfim. Então, são formas aí de você segregar melhor o resíduo, melhorar a gestão e, consequentemente, gerar renda, né, para o município. Isso. Então, eu vou só complementar, Bianca, acho que você explanou muito bem, mas eu acredito muito na Pinhal,
eu acho que é questão de educação. Sim. Você tem, por exemplo, quando a gente fala em educação, nós, em 2003, nós criamos um folhetinho, um folder que falava como, para a criança levar para o pai, como é que você faz essa separação do lixo orgânico do lixo da coleta seletiva. Sim. Então, até nós, na época, a gente criou o saco diferente, um preto e um amarelo. Eu acho que foi um início bom. Eu acho que, juntamente com a educação ambiental que teve, isso vai precisar fazer, porque é a escola que vai levar para dentro da casa do aluno, da criança, para a criança cobrar do pai. Precisa da educação ambiental, como você disse, precisa você ter o hábito de separar, porque eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui prefeito, a gente separava todo o lixo em casa. Hoje, não tem quem pegue, não tem data. Eu lembro que de segunda, quarta e sexta passava o lixo, o caminhão para retirar o lixo orgânico. De terça e quinta passava para retirar o reciclado. Isso acabou. Então, isso não pode acabar. Nós sabemos que tem dificuldades financeiras, mas de equipamento e tal, mas isso nós temos que montar. Isso é o futuro da cidade. É o futuro, porque você mistura tudo. Você falou uma coisa correta também. Nós temos que incentivar as cooperativas. As cooperativas fazem a separação do lixo. Mas se separar em casa, já está separado, é um trabalho a menos. Então, todo esse trabalho, de cooperativa, de muita gente trabalhando hoje individualmente, recolhendo lixo, mas ele não recolhe o lixo que você gera no saquinho e fecha. Ele gera o lixo, por exemplo. Quando você tem ali o PET, ele vai lá e recolhe, o papelão ele recolhe, mas tem uma parte que ainda vai para dentro do saquinho e vai no lixo orgânico. Então, precisa educação ambiental. E uma coisa que você falou muito bem é que tudo isso ele faz a economia rodar. Sim. Entendeu? Ele vai gerar economia, todo mundo vai ter trabalho. Então, é uma coisa que nós temos que implantar. É uma coisa que é necessário. E o município, para ele ser sustentável, eu falo essa palavra de novo, porque ela é importante, ela tem que estar agregada a tudo isso. Então, é uma tarefa difícil? Porque você tem que primeiro partir do sistema educativo, criar uma forma de educar a pessoa, saber que aquilo é importante. E, segunda coisa, são os aterros sanitários. Nós não temos aterro aqui, porque o nosso aterro já encerrou já pela grande quantidade de detritos que foram jogados lá, inclusive de forma inadequada lá para trás. Por isso que ele hoje está, e hoje nós transportamos. Então, talvez a gente tenha que também pensar em melhorar como a gente destinar esse lixo de uma forma mais adequada, porque eu penso não que não está sendo de forma adequada, porque ele vai daqui, vai para o transbordo do caminhão leva para o município de Itapiratiba. Mas hoje, Aguaí ou Estiva Gerbe tem uma usina, que é muito mais próximo de nós. Então, nós temos que pensar em trabalhar de uma forma que a gente tenha o mesmo tipo de serviço ou melhorar o tipo de serviço e reduzir custos para a prefeitura. Eu até cito um exemplo assim, por exemplo. Será que se a gente terceirizar tudo, vinha um caminhão... Terceirizar não. O nosso caminhão aqui, ele levar direto, em vez de levar para o transbordo, levar direto para o destino. Que seja perto aqui, que compensa financeiramente. É uma coisa a se estudar. Eu estou falando aqui de coisas que são pensamentos, mas que existe chance e condições da gente melhorar esse serviço, tem. É por isso que eu fiz a colocação complementando o que você falou. Certeza. Eu acredito. E até uma pergunta que eu tinha até selecionado para fazer para vocês em conjunto. A gente sabe que tem várias ONGs hoje, né, Bianca, no país, a SOS Mata Atlântica, a Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável. Então, eu gostaria, o Zeca falou, né, nesse quesito o que pode ser feito, mas ouvir de vocês projetos para solucionar as entidades e as ONGs desse setor.
que você fala para a gente, vocês dois, nessa situação? Bom, no caso de ONGs, né, eu acho que é um papel extremamente importante, né, ter essa parceria, né, entre essas entidades, essas associações com o poder público, né, porque essas entidades ambientais, né, no geral, elas auxiliam, por exemplo, se a sociedade ela possui um problema, exemplo, relacionado ao meio ambiente. Muitas vezes as pessoas não sabem como chegar, né, no gestor público de uma forma muito direta. Então, é aonde a gente, como papel, né, de voluntário, né, de associado, consegue fazer essa intermediação entre a sociedade e o poder público, né? Então, as entidades, as ONGs, elas desempenham um papel muito importante nessa gestão, né, do que a sociedade necessita, principalmente na questão da educação ambiental, né, que é onde pode ser feita essas parcerias entre empresas públicas e privadas, com a sociedade de uma forma geral, trabalhar a parte de educação ambiental. Então, as ONGs, elas desempenham um papel muito importante na gestão pública, né, porque ela também está envolvida em políticas públicas, né. Então, eu acho que é uma parceria que precisa, sim, ser continuada e melhorada, né. Porque a gente vê isso de uma forma, assim, prática no nosso município. Você vê que tem interesses da população de sempre ter um acesso, assim, mais perto, né? Um acesso para que, de fato, né, as coisas consigam andar, porque é tanta coisa para gerir, né? Sim. Então, as ONGs, elas conseguem desempenhar um papel aí muito importante na gestão pública, né? O Zeca fala muito isso, né, Zeca? A importância dessa união, né? O público com o privado, né, Zeca? Eu sou suspeito para falar disso porque eu defendo muito essa tese. Eu sempre falo, né, uma andorinha só não faz verão. E eu acho que acredito, né, muito nas parcerias. Parceria público-privado, parceria com as ONGs, com as entidades. E se você quer fazer uma cidade crescer, desenvolver, você precisa que dê as mãos à sociedade civil e o órgão público para que desenvolva ações em prol do município. Eu defendo uma tese que sozinho o poder público não vai fazer nada. As parcerias, as entidades são muito importantes porque você pode fazer um convênio, pode liberar recursos, você pode, dentro do prazo que você estipular no convênio, você pode contratar gente capacitada para exercer determinada função. Então, tudo isso, por exemplo, você pode, a própria ONG, por exemplo, aqui a Bianca representa a Eco Mantiqueira, mas a própria Mantiqueira pode preparar cursos para administração e para a área da educação, para a educação ambiental. Então, essa parceria é mais do que necessária e o mundo de hoje ele está partindo para isso. Então, é mais do que necessário. Eu não falo só na questão ambiental, eu falo na questão da infraestrutura, porque você, por exemplo, nós temos um lago municipal que é belíssimo, precisa de manutenção e conservação. Hoje você pode pegar uma empresa privada e fazer com que ela faça lá um hotel, um restaurante, você faça uma licitação e depois essa empresa vai modernizar o lago e entregar para a população. É isso, o poder público vai ter um equipamento modernizado sem pôr um recurso nenhum. E, às vezes, também tem uma palavra que chama outorga. Outorga é mais ou menos como aluguel. Então, ele tem que pagar uma outorga para o município ainda. E o município ganha ainda, entendeu? Então, nós vamos trabalhar muito com isso. Parcerias. Muito importante para desenvolver a cidade como um todo, principalmente na questão ambiental. Muito importante, Zeca. E falando de infraestrutura, até como a gente fala, né, do quesito meio ambiente e tudo mais. Pinhal, Zeca, né, gostaria que você falasse, principalmente para os eleitores, que o programa é voltado para isso. Qual será a infraestrutura de Pinhal caso tenha alguma mudança climática, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? De repente vem alguma coisa que tira toda a estabilidade das pessoas. Então, assim, qual seria um plano para uma infraestrutura voltado para isso? Eu acho que primeiro a gente tem que acabar com os problemas existentes,
entendeu? Você falou assim, se tiver uma mudança climática, é lógico, se tiver uma enchente. Eu tive em 2015, tive aqui um tufão que destelhou 170 casas, destelhou grande parte dos equipamentos públicos, escolas, cemitério. Tivemos 170 árvores que foram... Poxa vida, eu me lembro, eu acho. Então, isso é uma... É uma calamidade, isso é um desastre. Sim, a gente não está preparado, né? Que acontece uma vez cada 20 anos, ou pode acontecer até antes. Mas, agora, eu acho que a gente tem que estar voltando para ações, principalmente na questão ambiental, de como resolver os problemas que a cidade tem hoje. A cidade hoje tem a questão das enchentes. Nós temos hoje o rio nosso aqui. Ele é um rio que tem a calha dele, precisava aprofundar, é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Na época, nós já tínhamos feito um contato com o DAE, que é o Departamento de Águas do Estado de São Paulo, esgoto, e eles ficaram nos ajudar, pois não deu certo e até hoje não foi feito. Está sendo feita algumas obras, mas eu acho que a obra ela estreita um pouco o canal do rio. A gente precisa avaliar isso que vai acontecer para o futuro. O que eu vejo hoje como solução? Aí volta a parceria pública-privada. Porque eu acredito muito que tem alguns espaços aqui pertencentes a prefeituras, imóveis, que a gente pode fazer uma parceria para alguém desenvolver algum projeto importante. Por exemplo, tem ali na questão da Chácara Rosa, ali nós podemos fazer ali um lago ali para conter a água que desce todo lá do Carvalho Pinto, daquela região, e ali é um instrumento que joga no rio, o rio vem já enchente, vem do comercial ali, que vem a água lá do Garé, daquela região lá, e tudo isso provoca a gente não sabe, porque a gente vê a enchente aqui em cima, mas tem lá embaixo, se você pegar a parte lá dos bairros lá, como é que chama o bairro onde você mora mesmo? O Jardim do Trevo. O Jardim do Trevo, aquela parte de baixo. Exatamente. Lá inunda tudo lá e ninguém fica sabendo, porque é onde não tem moradia. Mas são desastres ecológicos, ambientais. Então, tudo isso precisa ser visto, você fazer alguma coisa para conter a água, fazer 2 piscinões, fazer com que a gente tenha alguma atividade econômica junto com isso, para a parceria privada ela ter interesse de fazer, né, se viabilizar para também ganhar com isso. Mas tudo isso acho que faz parte da gente resolver grandes problemas que a cidade está sofrendo, e se não tiver um caminho, nós não vamos fazer. Eu acho que primeiro resolver isso. Segundo, as parcerias com as ONGs, com as entidades. Por exemplo, esse projeto aqui da Ecomantiqueira, que fez lá na fazenda, é um projeto que a gente pode fazer em todos os mananciais nossos. Ali ela recuperou uma área de manancial espetacular. O antes e o depois deixa a gente animado, né, Bianca? Sim. Eu acho que nós precisamos fazer isso. Pinhal precisa primeiro resolver os problemas estruturais que ela tem e voltados para o meio ambiente. Então, isso já está no nosso programa de governo. Temos uma proposta para isso e, com certeza, eu costumo muito, além da parceria público-privada, eu acho que a gente tem uma gestão participativa. A gente vai sentar muito com a Ecomantiqueira, a gente vai sentar muito com a sociedade, representante de bairros, para que a gente possa realmente sentir e fazer o que acha de melhor, o que o bairro precisa, o que a cidade precisa. Então, a gente vê dessa forma. Primeiro, resolver. Temos que pensar em coisas futuras? Temos. Mas se você resolver os problemas que estão aí, eu acho que você soluciona grandes partes desses problemas que virão no futuro. Muito bom, mesmo porque foi o que a Bianca falou, né, Bianca? O meio ambiente não é o quesito só
a plantação, que também é muito importante, mas também eu gostaria que você falasse, né, deixasse também até como mensagem, passa muito rápido o nosso podcast, viu, Bianca? Mas eu gostaria que você deixasse como mensagem isso. O Zeca acabou de citar essa importância de não procurar o profissional, né, o ambiental só na hora do desastre. Então, aquela preocupação do pré, né? Vamos fazer antes para que depois não aconteça alguma coisa. E o Zeca tem essa visão, e eu gostaria que você falasse dessa importância para esse olhar realmente no quesito meio ambiente, ambiental, de infraestrutura, por favor. Mara, foi muito importante nessa pontuação que você fez em relação à infraestrutura, principalmente pelas colocações que o Zeca lhe fez, porque, assim, é de extrema importância, sim, a gente pontuar os problemas atuais, melhorar eles e, consequentemente, né, pensar em projetos futuros, né? Como ele mencionou, né, sistemas de drenagens pluviais no nosso município, onde tem alguns bairros também que, quando chovem muito, sofrem, né, com a parte das enchentes, e é onde também essa parceria, né, com as entidades ambientais, as pessoas conseguem reportar de uma forma mais rápida, ter a consciência também do que dá para ser feito, né, sugerir, né, situações, assim, para melhorar esses aspectos ambientais. Então, assim, é de extrema importância, né, todo esse pensamento, né, entre o setor público, privado, a sociedade civil, as entidades, enfim, pensar nas questões de projetos futuros, né, para que seja feito de forma que não vá, né, incidir em uma área, às vezes, de preservação, ou até mesmo que futuramente aquele projeto não vá cair, né, ou até mesmo gerar outras consequências ambientais, né? Então, isso é de extrema importância, e eu tenho certeza que o Zeca, ele já está na ponta da língua e tem condições de gerar aí essa questão dessas infraestruturas. Que legal, você pode fazer aquela pergunta para ele, Bianca, que todo mundo faz. Pode, Zeca? Pode, Zeca? Pode, Zeca? Pode. Que legal, que aula, né? E esse podcast, ele é voltado para isso, para você, eleitor, ficar por dentro de todos os feitos e de tudo que vai ser possível fazer. É claro, com a colaboração da população, a gente deixa isso também muito claro. O nosso Pod Zeca, ele vai ficando por aqui. O assunto bom passa rápido, né, Zeca? Foi muito bom, passou muito rápido. A gente tem muito mais coisa para falar ainda, né, Bianca? Eu acho que a gente deu uma pontuada aqui de coisas estruturais da cidade, coisas que a gente pode fazer junto. E eu quero dizer que a gente vai estar aberto a fazer tudo isso com as entidades. Isso que é importante, né? A gente dar as mãos e caminhar juntos para a solução de problemas que a cidade tem e que poderão vir a ter, mas eu acredito muito nessa parceria, eu acredito muito que a gente vai, na questão ambiental, vai ter sucesso. E tem mais uma coisa, eu acredito muito em bons projetos, porque bons projetos trazem dinheiro, entendeu? Então, eu acho que quando a gente falou assim, olha, a entidade não tem dinheiro, mas a prefeitura também não tem, mas vamos dar as mãos, fazer os projetos e buscar o dinheiro junto no governo estadual e no governo federal. É assim que a gente vai construir uma cidade melhor. Nós acreditamos, nós precisamos. E, Bianca, tamo junto. Muito obrigado pela sua participação. Uma mulher tão maravilhosa à frente de grandes projetos, nessa profissão incrível que você faz aqui em Pinhal. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Para os eleitores, para quem assistiu a gente, fiquem ligados, vamos trazer temas mais relevantes para vocês aqui. Obrigado mais uma vez, Zeca. Obrigada, Bianca. Obrigada, Mara. Obrigado, Zeca. Literalmente, o Zeca, ele vestiu a camisa, né? Que nem tanto hoje ele veio de verde. De verde, meio pra ambiente. Gravar esse podcast. Você podia ter visto de verde também, Olha, né? Mas a cor da marrom pra marrom, complementar. a cor da terra, a cor do verde, a né? estrutura da árvore, a base. Perfeito. Mas, Bianca, agradecer de coração Obrigada. de você estar aqui hoje no Não Pode Zeca. Eu acho que a gente aprende, né? Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende. A vida é um aprendizado. E hoje aqui a gente sai aqui bastante feliz da conversa e do aprendizado que a gente teve. Com certeza. Nosso muito obrigado. Obrigada. Agradeço aí mais uma vez. E vamos aí, né, sustentar a nossa cidade, trazer um Pinhal mais verde, né? Fazer que aqui as sementes plantadas hoje possam frutificar futuramente, né? Perfeitamente. E é com essa frase maravilhosa que a gente encerra mais um Pod Zeca. Então fiquem ligados que semana que vem tem mais. Até logo. Tchau, obrigada.
Obrigada.